Olá, eu estou aqui no arquivo VBA0, ok? VBA0, não esquece aí de baixar o arquivo no material, beleza? Eu estou aqui na planilha aula, né? Repara que tem aqui para casa e tem o aula, ok? Naturalmente você tem exercícios aí para fazer em casa, né? Ok? E eu estou aqui no arquivo, na planilha dos exercícios de aula. Ok? Na aula anterior, nós aprendemos as ações, ok? Escrever numa célula, mostrar uma mensagem, colorir uma célula, colorir o fundo da célula, colorir a fonte, a letra da célula, ok? Agora imagina o seguinte, imagina que eu tenho que escrever um determinado conteúdo em uma célula. Bom, isso é fácil, você aprendeu na aula passada. Agora imagina que eu queira escrever esse mesmo conteúdo em 1000 células. Se são 1000 células, você não vai querer ficar fazendo o mesmo código 1000 vezes, ok? E é para isso que servem as nossas estruturas, beleza? Eu vou começar especificamente com a estrutura de repetição, que serve para repetir N vezes, né, quantas eu quiser, repetir quantas vezes eu quiser uma determinada ação. No caso, vai ser a ação de escrever, ok? Eu vou começar com este exercício aqui. Eu tenho os 6 primeiros meses de um ano e eu quero colocar a palavra OK ao lado de cada mês, ok? Certo? A gente vai começar com tarefas bem fáceis, ok? Até porque com o que a gente já sabe não dá para fazer coisas muito complexas, ok? Mas prometo que a gente vai elevando o nível até você chegar a coisas muito mais aplicáveis aí no seu trabalho, ok? Por enquanto você vai ter que ter um pouquinho de paciência em relação à aplicabilidade. Parece que não é muito aplicável, talvez não pareça muito aplicável, mas lá na frente vai ficar, ok? Só que você precisa passar por essa fase para aprender os fundamentos, as ferramentas, para lá na frente você aplicar, ok? Bom, então eu vou escrever OK ao lado de cada mês, beleza? Só que eu não vou fazer 6 vezes o mesmo código, né? Bom, vamos lá no desenvolvedor, certo? Visual Basic, ok? Já tem o módulo 1 aqui, eu já criei o módulo 1 para a gente nessa planilha, certo? Então vou colocar aqui sub, né? Vamos começar com a macro sub, vou chamar aqui de exercício for, tá? Que a gente vai treinar um comando chamado for, uma estrutura de repetição chamada for, ok? Eu costumo começar meus códigos pelas ações, ok? Então, por exemplo, eu quero escrever um OK ao lado aqui de janeiro, certo? Por enquanto, eu vou fazer um código que só serve mesmo para escrever em janeiro, ao lado de janeiro, ok? Ao lado de janeiro é o que? Linha 4, coluna B, coluna 2. Então, cells, linha 4, coluna 2. Eu quero que ele coloque a palavra OK, certo? Então, quando eu executar esse código, tá lá, ele bota o OK ao lado de janeiro, certo? Mas eu não quero apenas em janeiro, eu quero isso em todos os meses, né? Nos 6 primeiros meses do ano. Então, eu vou fazer o quê? Do jeito feio, ok? Do jeito feio que eu não recomendo. Como seria? Não precisa fazer não, só vou mostrar, tá? Do jeito feio seria o quê? Eu fazer 6 vezes o mesmo código, beleza? E colocar aqui, na linha 5 eu também quero, na linha 6 eu também quero, 7, 8 e 9, ok? Esse é o jeito feio, esse é o jeito que fica na cara que você não manja muito de VBA, ok? Não faça assim no seu trabalho, certo? Funciona. Se eu executar aqui, ó, né, ele bota OK para cada mês, beleza? Deixa eu limpar aqui para a gente poder fazer de novo do jeito certo, tá? Funcionar, funciona, ok? Você vai ver ali que gerou o resultado que eu queria, certo? Mas não é recomendável porque imagina se fossem 1000 linhas, aqui são só 6, mas imagina se fossem 1000, você ia fazer o mesmo código 1000 vezes, você ia fazer muito trabalho, muito esforço, ok? Isso não é eficiente.
tá? Pensa aqui comigo, o que tem de diferente de uma linha para outra? O que muda de uma linha para outra? Concorda comigo que o que muda é apenas a numeração da linha, ok? Eu vou botar na linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, o que muda é a linha, a coluna é a mesma, o conteúdo a ser escrito na célula é o mesmo, ok? E os céus também, ok? Aquilo que é diferente de uma repetição para outra, eu vou colocar uma variável no lugar. Uma letra, ok? Uma letra. Escolhe aí aleatoriamente uma letra. Vou botar H, ok? Por que H? Porque meu nome é Igor, Igor começa com H, então vou botar H. Não há razão técnica para escolher o H, beleza? E aí eu vou indicar para o Excel o seguinte, eu vou indicar que esse H, ele vai variar de 4 a 9, ok? Ele vai variar de 4 a 9, ou seja, ele vai rodar essa ação com H valendo 4, depois ele vai rodar essa ação com H valendo 5, depois ele vai rodar com H valendo 6, valendo 7, 8, 9, beleza? Se ele rodar com H valendo 4, 4,2 é o quê? É exatamente a célula de janeiro. Depois ele roda com H valendo 5, 5,2 é quem? Fevereiro, né? 6,2, aí ele vai botar aqui em março, e assim por diante, até que o H valha 9, vale 9 aqui, ó, ele bota em junho, beleza? E eu finalizo, certo? Se você executar esse código agora, ele não vai funcionar, ok? Nem precisa executar, pode olhar só aqui no vídeo, né? Se eu colocar para rodar, ele vai reclamar, né? For sem next, ok? O que seria isso? Veja bem, quando ficar amarelinho assim, ó, você pode clicar aqui no azulzinho, redefinir, né? Que ele sai desse amarelinho. O que está faltando aqui no nosso caso? Ele está falando for sem next, né? Na janela de erro. O que acontece? Eu talvez tenha mais de uma ação, ok? No caso aqui eu só tenho a ação de escrever ok, e eu quero repetir essa ação 6 vezes. Mas vamos supor que eu tivesse também message box, eu quero falar que terminei, né? Quando acabar de botar ok nas 6 células, eu quero que apareça a mensagem terminei, beleza? Só que o que acontece? Eu quero repetir as duas ações 6 vezes? Não, eu quero repetir apenas o ok 6 vezes, cada uma com um H diferente, mas enfim, quero repetir 6 vezes essa linha de código do botão de escrever ok na célula, certo? Essa ação de mostrar a mensagem, eu não quero repeti-la 6 vezes, é uma vez só, quando terminar de botar todos os ok nas suas respectivas células, ok? Então, como é que eu sinalizo para o VBA que esse trecho do cells ok é para repetir 6 vezes? O message box não é para repetir 6 vezes, é para fazer uma vez só. Como é que eu falo isso para o VBA? Como é que ele vai entender isso? Simples. Aqui, logo após a última ação que eu quero repetir 6 vezes, no caso a última também é única, né? Mas enfim, eu vou botar a palavrinha next, ok? E aí qual a ideia? Ele faz com H valendo 4 todas as ações que estão entre o for e o next, beleza? No caso só tem uma ação, mas eu poderia ter mais. Ele faz com H valendo 4 essa ação, aí vai para o próximo, né? Next, ok? Vai para o próximo valor do H e faz de novo a ação, só que agora com H valendo 5, beleza? Fez, agora vamos para H valendo 6, né? Next, né? Próximo valor do H, aí faz a ação com H valendo 6, e assim até chegar ao 9. Quando ele finalmente terminar o último valor do H que eu botei aqui, ele não vai para o next, ele não vai para o 10, ele vem terminei, né? Mostra a mensagem terminei, ok? Então, vamos ver isso sendo executado, né? Ele bota aqui os 6 ok, certo? E mostra uma única vez o ok, o terminei, certo? E se eu tivesse colocado o next abaixo, aqui,
após o terminei. O que aconteceria? Vamos ver. Deixa eu apagar aqui rapidinho, deixa eu limpar. Dá um delete aqui para limpar. Só selecionar e dar um delete, tá? Delete aí no teu teclado para limpar a célula e poder fazer esse teste. Ok? Se eu tivesse colocado next após a mensagem, veja o que acontece. Então eu executo aqui, ele bota o ok em janeiro e mostra terminei. Dou um ok, ele bota o ok em fevereiro e mostra o terminei de novo. Dou ok, ele bota o ok em março e mostra o terminei de novo. Enfim, e aí ele vai ficar, escreve ok, mostra a mensagem, escreve ok, mostra a mensagem. Entende a ideia? Por você ter colocado o message box também entre o for e o next, o message box também é repetido 6 vezes após cada ok. Beleza? Então ele faz ok, mensagem, ok, mensagem, ok, mensagem, certo? E a nossa ideia não era essa, a mensagem ia aparecer só no final mesmo. Então o next, lugar certo dele é aqui. Beleza? Repare que a posição do código faz toda a diferença. Certo? Ok? Bom, então vamos ao próximo caso aqui para a gente. Certo? Eu quero o seguinte, eu quero que apareçam mensagens de 1 a 6. Ok? Eu quero que apareçam mensagens, message box, de 1 a 6. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma macro, sub exercício, beleza? Eu vou chamar o de baixo de exercício for 2, tá? Porque depois eu vou associá-lo ao botão 2. Ok? E esse aqui eu vou associar ao botão 1. Bom, então, exercício for, tá? Só mudei aqui o nome da macro, botei 2 aqui, porque depois eu vou associar ao for 2. Então, para eu lembrar, botei o número 2 aqui. E esse aqui vai ser o exercício for, tá? Eu costumo começar pelas ações. Então, message box 1. Só um instantinho. Box 1. Espaço, né? Tem que botar um espaço aqui. Message box 1. Se eu executar, ele mostra o número 1, ok? Mas eu queria mostrar os números de 1 a 6. Se eu fosse fazer do jeito feio, eu faria como? Eu faria 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o jeito feio de fazer, ok? Jeito de quem não sabe VBA, certo? O que tem de diferente de uma repetição para outra? O número, ok? Então, eu vou substituir esse número por uma variávelzinha, vou botar a letra K, certo? E eu vou falar que o K, ele vai de 1 a 6, conforme pede o exercício. Guarda no seu coração, todo for tem que ter um next, ok? Mesmo que eu não tenha uma outra ação depois desse next, tem que ter um next. Tá? O message box tem que ser repetido 6 vezes, ok? Então ele tem que ficar dentro do for. Quando eu falo dentro do for, é entre o for e o next. Então o next tem que vir abaixo dele, tá? Abaixo do message box. Bom, vou executar. 1, dou ok, vem logo 2, dou ok, vem logo 3, né? 4, 5 e 6. Beleza? Funcionou adequadamente. Uma pequena observação. Em que momento eu falei nesse código que era para ir de 1 a 6, indo de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulando de 1 em 1. Por que ele não pulou de 2 em 2? 1, 3, 5, por que ele não pulou de 2 em 2? Em que momento eu falei que era para ser de 1 em 1? Eu, na verdade, não falei. Esse entendimento que é de 1 em 1 é uma coisa automática do for. Beleza? Se você não especifica, ele pula de 1 em 1, certo? Como que eu especificaria se eu quisesse diferente disso? Eu poderia botar um step 2, certo? Step 2, indicando que eu quero que ele pule de 2 em 2, certo? Então, vou clicar aqui, 1, 3, 5,
Bom, 7 ele não vai mostrar porque o teto, eu falei que o teto é 6, né? Beleza? Então, se você quiser pular de 2 em 2, você bota o step 2, certo? Uma observação interessante também, você está executando os códigos até agora pelo play ou pelo F5, ok? E se eu quisesse executá-los com esses botões aqui, esse botão laranjinha, beleza? Eu vou associar essa primeira macro, exercício for, ao botão for. É só clicar nele com o botão direito, ok? Clico nele com o botão direito, atribuir macro, é até meio intuitivo, né? Exercício for, dou um ok, certo? E aí quando eu clicar, ó, veja que ele vira uma mãozinha, agora está clicável, né? Então eu cliquei, 1, 2, né? 1, 3, 5, beleza? Posso fazer a mesma coisa no segundo botão, atribuir macro, exercício for 2, certo? Deixa eu apagar aqui para executar, para te mostrar que funciona, né? Apaguei, agora eu vou executar a macro, ele escreve 6 vezes o ok e mostra a mensagem como previsto, beleza? Bom, próximo passo, mais uma estrutura de repetição. A gente viu a estrutura de repetição for, que permite a gente executar várias vezes a mesma ação sem escrevê-la várias vezes, beleza? Agora a gente vai ver uma segunda estrutura de repetição, que serve para quê? Veja bem, vamos supor que eu queira enviar vários e-mails para uma lista de contatos. Hoje, essa lista de contatos ela tem 10 pessoas, suponhamos, tá? 10 pessoas. E eu vou escrever o mesmo código 10 vezes? Não, eu vou escrever uma vez e usar uma estrutura de repetição para repetir esse código 10 vezes. Beleza? O problema é que hoje são 10 vezes. Amanhã a lista vai ter crescido, vou ter acrescentado mais contatos, e aí eu vou ter que rodar esse código da primeira até a 100ª pessoa. Beleza? Mais para frente, da primeira até a 1000ª pessoa. Enfim, o final da lista muda todo dia, toda hora, ok? E para você não ter que ficar entrando no código toda hora para atualizar o teto da lista, até onde vai a lista, você, ao invés do for, pode usar o do until, ok? Que é uma estrutura também de repetição, assim como for, só que a gente usa para quando a gente não sabe quando vai terminar. Vai terminar quando atingir uma determinada condição, mas a gente não sabe quantas vezes ele vai repetir até que essa condição seja satisfeita. Eu, no caso de enviar e-mail para uma lista, falaria o quê? Repete até, né? Faz até chegar ao final da lista, manda e-mail, ok? Eu não vou falar da linha 2 até a linha 1000, manda e-mail, ok? Eu vou falar até o final da lista. Aí, onde está o final da lista, eu não sei. Está na linha 1000, está na linha 1 milhão, enfim, o Excel que vai saber. O que eu faço é não dizer quantas vezes ele vai repetir, mas quando que ele vai parar de repetir, beleza? E aí, ele que vai ver quantas vezes ele vai repetir até chegar aonde eu quero, ok? A diferença, então, entre o for e o do until é que no for eu sei de quanto a quanto, quantas vezes eu vou repetir. Beleza? No do until eu não sei, eu dou uma condição de parar de repetir e ele vai repetindo até essa condição ser verdadeira. Beleza? Bom, vamos parar de falar e vamos fazer o código aqui. Eu quero o seguinte, eu quero que clicando nesse botão apareça a mensagem ainda não. Aí eu vou dar OK e a mensagem aparece de novo, dou OK e a mensagem aparece de novo, dou OK e aparece a mensagem de novo. E ela vai ficar aparecendo até que a parte de segundos da hora do meu relógio, que eu tenho aqui no rodapé do Excel, no rodapé do Windows, beleza? Até a parte de segundos da minha hora superar 30, beleza? Agora, talvez eu execute esse código quando a parte de segundos for igual a 29, então nem vai rodar muito a mensagem vai aparecer talvez uma vez só. Talvez eu execute a mensagem quando a parte de segundos da hora for 1. Então vou ter que esperar aí 30 segundos para o negócio parar de rodar.
beleza? Então, talvez, quando eu clicar, rode várias vezes, talvez rode pouca, depende de já ter superado 30. Ok? Bom, então, vamos lá, vamos executar, vamos digitar o nosso código, beleza? Bom, então, sub, exercício do until, certo? Vou começar com a ação, né? Sempre começo aqui com as ações. Ainda não, certo? Então, se eu executar esse código, ele mostra aqui a mensagem ainda não, mas eu queria que ele ficasse repetindo, ok? Repetindo até quando? Então, eu vou botar aqui, repete até, né? Faz até, ok? Eu falei que queria que repetisse até a parte de segundos da hora. A hora eu me refiro a ela com a palavra time, ok? A hora que está no meu Windows. Aqui no rodapé eu me refiro a ela com a palavra time, ok? E eu quero só a parte de segundos, então eu vou usar o second aqui. Naturalmente existe o hour, né, para horas, e minute para minutos, ok? Mas eu queria segundos, então second time, ok? É a parte de segundos da hora. Quando aconteceu o que com a parte de segundos da hora? Quando superar maior do que 30, beleza? Então ele vai verificar se isso aqui é verdade antes de executar a message box, ok? É verdade? Então não executa. Ainda não é verdade? Então mostra a mensagem, ainda não, beleza? Bom, se eu executar esse código, ele vai dar erro. Veja só, executo, ele reclama do sem loop, beleza? É a mesma ideia do for, beleza? Ele precisa de um finalizador, certo? No final das contas, eu vou querer exibir a mensagem conseguir. Mas eu quero que esse conseguir seja executado apenas no final, beleza? E não após cada vez que ele mostrar a mensagem ainda não, certo? Ele vai mostrar ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, conseguir. Ele não vai falar ainda não consegui, ainda não consegui, ainda não consegui, ainda não consegui, certo? Então, para o VBA entender que só esse trecho vai ser repetido até chegar a 30, beleza? E não conseguir, eu vou colocar aqui a palavrinha loop. Ele se parece um pouquinho com o next do nosso for, beleza? Mas do until a gente fecha com loop, beleza? Bom, então, vamos lá, vamos executar o código. Conseguir. Ele já mostrou o conseguir, ele não mostrou o ainda não. Isso porque, quando eu executei o código, a parte de segundos da hora já tinha superado 30. Beleza? Se você quiser, só para você checar, você pode botar um ezinho, né, para somar esse pedaço de texto. Você pode botar na mensagem o próprio segundo, né? Que horas são? Que segundos são atualmente? Ok? Ainda não 29. E aí, quando eu der ok de novo, consegui. Beleza? Quando eu executei o código, já eram 29 segundos. Então, quando ele foi executar de novo, ainda não, já tinha passado dos 30 segundos. Aí ele foi logo para o message box conseguir. Beleza? Se eu executar de novo, consegui. Certo? Beleza? Deixa eu executar aqui de novo. Bom, ainda não chegamos. Certo? Ainda não, 3 segundos. Ainda não, 6 segundos. 9, 11, né? Quer dizer, ainda não passou de 30, ele vai mostrando. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Beleza? Ele vai repetindo esse ainda não. Ele vai repetindo esse ainda não até a parte de segundos. Veja que está chegando 30. Opa, na próxima ele não mostra ainda não, ele mostra direto o conseguir. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido a ideia, né? Ele vai repetir essa mensagem até a parte de segundos superar 30. Né? A gente executou exatamente quando era 30 e aí na vez seguinte já tinha superado 30, ele não executou, ele executou só o conseguir. Beleza?
um cuidado especial que eu vou te pedir aqui. Se você tivesse colocado, por exemplo, 70 ao invés de 30, aconteceria algo bem desagradável. Por quê? A parte de segundos do seu relógio nunca vai superar 60, né? Então, se você botar 70, ele nunca vai chegar a 70, ok? Repete até o código, a parte de segundos da hora superar 70. Isso nunca vai acontecer. Então, o código vai realmente entrar numa execução infinita, ok? Ele vai ficar infinitamente sendo executado, certo? Então, toma muito cuidado com o do until, porque ele é perigoso. Ele realmente vai tentar chegar até onde você falou e você sabe, às vezes, que esse ponto não vai chegar nunca. E ele entra realmente em execução infinita, que a gente chama de loop infinito. Ok? Então, toma aí um certo cuidado, tá? Bom, então nós vimos até agora duas estruturas de repetição, ok? Uma para quando eu sei onde começa, onde acaba. A outra para quando eu não sei exatamente quantas repetições são. O que eu sei é que é para parar de executar quando acontecer uma determinada coisa. Ok? Esse é o caso do until. Certo? Então, conhecemos aí estruturas de repetição. Elas provocam repetições de alguns trechos do código. Ok? Beleza? Que trechos? No caso do for, aquele que estiver entre o for e o next. No caso do until, aquele que estiver entre o do until e o loop. Beleza? Então, vimos estruturas de repetição. Agora veremos estruturas de decisão. Ok? Se o cenário for 1, eu faço uma determinada ação. Beleza? Se não for, eu não faço. Ok? Então, vai ser uma estrutura que vai determinar se um determinado código vai ser executado, se uma determinada ação vai ser executada. Ok? O que eu quero aqui? Eu quero que, se o número que estiver na célula A1 for maior do que 3, ele mostre uma mensagem avisando que é maior do que 3. Ok? Então, vamos fazer isso aí no VBA. Vou criar aqui mais uma macro, mais uma sub, né? Vou chamar aqui de sub exercício if. Ok? Repare que ele vai colocando uma linha entre as macros que eu vou criando. Essa linha aparece automaticamente, tá? Não sou eu que estou inserindo, você não precisa se preocupar em inseri-la. Ok? Bom, eu sempre começo o código pelas ações. A ação que eu quero é mostrar uma message box, uma mensagem, ok? Eu quero a mensagem maior do que 3, certo? Então, vamos executar maior do que 3, beleza? Bom, mas aí eu queria que essa mensagem só aparecesse se o número que está aqui de fato fosse maior do que 3. Então, vou botar aqui no nosso código if, beleza? A célula no caso A1, né? Linha 1, coluna 1, se essa célula for maior do que 3, certo? Tem mais alguma condição que eu queira fazer? Né? Se for maior do que 3 e a outra célula for menor do que 5, enfim. Não, eu não falei isso, eu só queria realmente essa condição. Basta a célula A1 ser maior do que 3, ponto, não tem mais nenhuma condição. Acabei as condições, eu uso then, ok? A palavra then, para indicar que eu não tenho mais nenhuma condição, é só essa aí mesmo que eu coloquei, certo? Então, se a célula 1,1, célula 1, for maior do que 3, mostra a mensagem, ok? Se eu executar, vai dar erro, veja bem. If sem and if, ok? Da mesma forma que o for depende do next, o do until depende do loop, o if depende do and if, ok? E aí o que eu faço? Imagina o seguinte, imagina que além de mostrar a mensagem, eu queira, sei lá, botar uma mensagem conseguir. Beleza? Uma mensagem conseguir. Só que
a mensagem conseguir vai aparecer em qualquer circunstância. Esse maior do que 3, ele só vai aparecer se a célula 1,1, né, a célula 1, for maior do que 3 mesmo. Beleza? Então, repare, essa primeira mensagem, maior do que 3, depende da condição exposta no if. Essa segunda mensagem não depende, ela vai aparecer de qualquer jeito. Então, como é que eu indico para o VBA que a primeira mensagem depende do if, a segunda mensagem não depende do if? É aí que entra o end if. Ok? O end if ele diz o seguinte: o trecho que depende da condição que está lá no if termina onde eu coloquei end if. Ok? Desse end if para baixo vai acontecer em qualquer circunstância, porque eu não está subordinado ao if. Beleza? Bom, então vamos executar. Ele só mostra o conseguir, ele não mostra o maior do que 3. Por quê? O conseguir eu falei que ia aparecer em qualquer circunstância, independente do número que está aqui. O maior do que 3 eu falei que só apareceria se esse número fosse de fato maior do que 3. Esse número não é maior do que 3, então só apareceu mesmo a segunda mensagem, beleza? Conforme a gente queria, certo? Se eu colocar aqui um número que sei lá, seja maior do que 3, botar um 4 aqui, por exemplo. Beleza? Eu vou atribuir a macro a esse botão, né? Para a gente executar também pelo botão. Atribuir macro, certo? Exercício if. Então, quando eu executar, ele vai mostrar maior do que 3, porque o número que está aqui é maior do que 3 mesmo. E quando eu der OK, ele mostra também o conseguir que eu falei que ia aparecer em qualquer circunstância. Ok? Beleza? Bom, o nosso exercício tem uma segunda parte aqui, que é um comportamento para o caso do menor do que 3. Beleza? Eu não quero que ele só mostre conseguir se for menor do que 3. Ok? Eu quero que ele fale menor do que 3. Certo? E é isso que a gente vai aprender no próximo vídeo, na próxima aula. Beleza? Não desiste. Essa parte de lógica de programação talvez seja um pouquinho difícil, talvez você precise repetir esse vídeo, beleza? A gente ainda vai ter outros vídeos sobre isso para a gente evoluir nessa parte de lógica de programação, e tenha em mente que ela é fundamental para você fazer os códigos com aplicações mais avançadas. Aí você já vai ver coisas mais próximas do que você quer fazer no seu trabalho. Beleza? Então não desiste, vamos juntos, vamos superar essa parte aí para a gente bombar, fazer coisas incríveis no VBA e ganhar muito tempo com isso.